E aí, meus queridos fãs de cultura pop dos anos 90, hoje eu vou falar de Pam and Tommy, série do Star Plus que vai recontar a história de Pamela Anderson e Tommy Lee, especificamente do vazamento da sex tape desse casal que fez muito sucesso nos anos 90 e que, bom, gerou terríveis consequências na vida da Pamela Anderson, nem tão terríveis assim na do Tommy Lee, e quase nenhuma na do Randy, que foi o cara que roubou. Mas eu vou explicar isso tudo aqui. Porém, antes da gente continuar esse Metrópole Já Viu, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Por favor, já deixa um like aqui, se inscreve no canal do Metrópolis e ativa o sininho. Dessa forma, você sempre vai ficar sabendo quando tiver Metrópolis Já Viu novo. Aproveita e responde aí nos comentários. Você conhece a história de Pamela Anderson e Tommy Lee? Se você não conhece, fica despreocupado, que a gente vai falar aqui e no final vocês comentam lá, tá bom? É isso aí, bora para mais um Metrópolis Já Viu. Pam and Tommy é uma minissérie do Star Plus que vai contar a história de Pamela Anderson e Tommy Lee. Na verdade, vai contar o processo de vazamento da sex tape deles, isso lá em 1995. Pode ser que hoje em dia, na era do OnlyFans e com tantos outros mecanismos para as pessoas postarem vídeos pelados, isso não pareça grandes coisas. Acontece que em 1995, isso de fato era uma coisa muito relevante. Isso não tinha acontecido na escala de viralização que se conhecia. Até porque naquela época foi quando começaram a surgir as primeiras câmeras portáteis, a internet estava engatinhando, enfim. Então era esse o contexto todo que existia. Pamela Anderson era uma modelo e atriz canadense que fazia muito sucesso nos Estados Unidos como uma das personagens do seriado Baywatch. Vocês vão lembrar dela, ela sempre aparecia correndo de maiô vermelho. Ela foi uma das figuras mais famosas da indústria ali em 1995 e ela tinha uma carreira em ascensão em Hollywood. Mas ela ainda estava ali de um lado B desse mundo da fama. Ela era casada com Tommy Lee, que era o baterista da banda Motley Crue. Bom, uma banda de glam metal que ficou famosa ali nos anos 80 e já ali no meio dos anos 90 já tinha estabilizado na carreira. Não dá pra dizer que eles eram decadentes, mas eles já não estavam mais no auge, estavam percebendo a chegada da invasão de Seattle, né? Também conhecido como a era do grunge, que vinha com Nirvana, Pearl Jam e tudo mais. E todo esse contexto musical é muito bem explicado nessa minissérie, que tem 8 episódios, e também tem o Seth Rogen, que vive o Randy, que é o cara que roubou a fita, né, no elenco. Mas bom, bora lá, vamos falar sobre os 8 episódios. Os primeiros 2 episódios da série, eles não vão muito bem, eles são meio travados. Mesmo que eles tenham cenas hilárias, como o momento em que o Tommy Lee, vivido pelo ator Sebastian Stan, que você vai lembrar porque ele é o soldado invernal, ele tem um diálogo com o próprio pênis. Eu sei que pode parecer uma coisa meio maluca, mas faz sentido no filme. E vai fazendo cada vez mais sentido à medida que avança e que toda essa história vai se desenrolando. Ele e Pamela Anderson se conheceram e ela ficou perdidamente apaixonada por ele. É importante falar que aqui ela é vivida pela atriz Lily James. Eles se casaram ainda no México, numa praia, e passaram a viver juntos. E quando eles foram fazer uma viagem de barco, eles foram levar a sua câmera portátil e gravaram algumas cenas íntimas. Essa fita ficava num cofre, escondido na garagem da casa que eles viviam. Acontece que um empreiteiro chamado Rand foi lá fazer um trabalho, ficou puto com o Tommy Lee e roubou a fita. Na verdade ele não roubou a fita, ele roubou o cofre inteiro. Dentro desse cofre tinha a fita, e ele decidiu vazar a fita. A partir daí é muito importante a gente se fixar no seguinte ponto. Consequências. A série é totalmente baseada nas consequências do vazamento dessa fita. Acontece que as consequências pro Rand foram ali mais ou menos. Ele teve que viver no submundo da máfia para tentar divulgar isso, acabou não ganhando o dinheiro que ele imaginava ganhar. O Tommy Lee, a consequência foi que ele virou o pegador, né? Ele ficou famoso, inclusive, pelo tamanho do próprio pênis. Isso era a imagem que se tinha dele. Quem saiu prejudicada nessa história toda foi a Pamela Anderson. E é muito legal como a série, ao mesmo tempo que ela tem um tom mais leve e divertido, ela consegue ser incômoda. Ela consegue cutucar essa ferida do machismo sem ser anacrônica. É claro que a gente está olhando para essa série com os olhos atuais, mas ela, mesmo mostrando todo o contexto da época, onde as discussões ainda eram muito machistas, não que elas não sejam hoje, mas naquela época eram ainda muito mais, é incômodo ver toda a situação pela qual Pamela Anderson é submetida. A sua carreira basicamente acabou, ela até hoje é lembrada por causa da sex tape, não pelas suas atuações, nem mesmo pelo seu grande papel como ativista dos direitos dos animais. Em vários momentos mostra que ela queria encerrar esse assunto e que ela foi puxada para tomar decisões e foi levada a caminhos que ela não queria, levada tanto pelos advogados que a representavam quanto pelo Tommy Lee. Obviamente, todos homens. É interessante que no filme mostra o período que a Pamela estava divulgando um filme que ela fez, chama Baby Wire, que é um filme de ficção científica, que curiosamente se passava no ano de 2017. Porém, nesse processo de divulgação, ela foi completamente achatada pelo vazamento da fita. Só se perguntava isso pra ela. Era só o que queriam saber dela. Ninguém tinha o menor interesse em saber sobre a atuação dela como atriz.
E Lily James entrega isso muito bem, ao mesmo tempo que ela consegue mostrar que Pamela era acostumada a ser desnudada com os olhos, para fazer uma coisa levemente poética e bem brega, ela também consegue representar muito bem o incômodo que ela sentia em todas as vezes que ela se via prejudicada por um ato que a gente tem que pensar. Era só uma fita de sexo consensual entre dois adultos. O que tem de mais nisso? O errado aí é o roubo. O errado aí é a divulgação não consensual desse material. E não, o que ficou errado naquele período foi o que a Pamela fez, que foi transar com o próprio marido. Isso é muito surreal. Mesmo com o olhar da época, já era surreal. Com o olhar de hoje é 30 vezes mais surreal, mesmo que isso ainda esteja muito presente. Talvez não nesse nível da questão do vazamento de sex tapes, mas em vários outros aí que estão na nossa sociedade. Igualmente divertida e igualmente provocativa, Penn and Tommy é uma das séries mais aguardadas deste ano. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tanto Sebastian Stan quanto a Lily James estão muito bem nos seus papéis. A série basicamente vale por ver essas atuações e como eles encarnam, não só na figura estética, não só ali a impressão deles, mas também como eles encarnam os trejeitos e também toda a angústia que tem ali. Em determinado momento da série, isso aqui não é um spoiler. Pamela Anderson tenta contar para Tommy Lee por que aquela fita a prejudica muito mais do que a ele. E é um diálogo de tamanha intensidade e de completa incompreensão do marido e muita intensidade por parte da esposa, que é uma cena muito bacana. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho quase certeza que Penn and Tommy vai estar aí nas principais listas de premiações. Se liga porque estreia dia 2 de fevereiro no Star Plus. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Metrópolis, não perde tempo, hein? Deixa um like, ativa o sininho e, é claro, se inscreve aqui. Abraço e até o próximo Metrópolis Já Viu.